A farda do general. Pregação do Evangelho com John Kemp. Tradução Mário Persona. We don't need to say too much more. Não precisamos dizer muito mais. Certainly we are ambassadors for Christ. Com certeza somos embaixadores por Cristo. And we have a wonderful message E temos uma mensagem maravilhosa to give to the world. para dar ao mundo. As our brother has already mentioned, Como nosso irmão já mencionou, be reconciled to God. reconciliai-vos com Deus. God is still seeking sinners. Deus ainda está procurando por pecadores. He's not willing that any should perish, Ele não está desejoso de que algum se perca, but that all should come to repentance. mas quer que todos venham ao arrependimento. Repentance is the teardrop in the eye of faith. O arrependimento é a lágrima no olho da fé. And two things are necessary. Duas coisas são necessárias: Repentance toward God, arrependimento para com Deus faith in our Lord Jesus e fé Christ. no nosso Senhor Jesus Cristo. Repentance is taking sides with God against yourself. Arrepender-se é colocar-se ao lado de Deus contra si mesmo. Very important. Muito importante. Not justifying yourself, Não justificar-se a si but mesmo, condemning yourself mas condenar-se a si mesmo. and putting your trust E colocando a sua confiança in what another one has done for you. naquilo que outro fez por você. None other than the eternal Son of God, E que é não outro além do Filho Eterno de Deus. who looks down upon this dark scene here Que olha para baixo, para essa cena de trevas aqui embaixo, with compassion. com compaixão. The Lord looked upon the multitude with compassion O Senhor olhava para a multidão com compaixão, because they were as sheep not having a shepherd. porque eles eram como ovelhas sem pastor. And that's the heart of God tonight. E é esse o coração de Deus hoje à noite. Nothing needed to be done Não há nada que precise ser feito to turn the heart of God toward us. para fazer com que Deus seja propício para conosco. As we have said, God did not need to be reconciled to us, Como já dissemos, Deus não precisa se reconciliar conosco, but we needed to be reconciled with God. mas nós precisamos ser reconciliados com Deus. Not with God, to God. Não com Deus, mas para Deus, a Deus. There's no compromise. Não existe um compromisso. You know, we speak of reconciliation in that way. Nós falamos de reconciliação dessa forma. You give away, you give away some, the other person gives away, and you come together. Nós falamos de reconciliação quando dois cedem, um cede um pouco, outro cede um pouco, então eles se reconciliam. But that's not the reconciliation that God is giving. Mas essa não é a reconciliação que Deus está provendo. The movement is all in the part of God, O movimento vem todo da parte de Deus. and His justice is not compromised. E a justiça de Deus, Every claim of God's holiness e a justiça de Deus não é comprometida. Tudo de acordo com o clamor de justiça de Deus. was met at the cross of Calvary. A santidade de Deus foi atendida na cruz do Calvário. Sin was not passed over. O pecado não foi deixado de lado. People today make light of sin. Hoje as pessoas fazem pouco do pecado, They make jokes about it. And so, brincam com o pecado. but one sin in God's sight Mas um pecado apenas aos olhos de Deus is worse than 100 sins in our sight. é pior do que 100 pecados na nossa opinião. One sin drove man out of the garden Foi um pecado que tirou o ser humano do jardim do Éden and brought all the sorrow and suffering into this world. e trouxe toda a dor e sofrimento a este mundo. I want to speak for a few moments Eu gostaria de falar alguns momentos on the two times de duas ocasiões that we have an ecstasy in heaven. em que teremos um êxtase nos céus. You know, an ecstasy is a time of great joy. Vocês sabem que êxtase é um momento de grande alegria. You might think of it in connection with a marriage, Eu penso nisso em conexão com o casamento, but that doesn't always last. mas ele nem sempre dura. But there's two places in the Word of God
Mas existem dois lugares na palavra de Deus where heaven is filled with ecstasy. na qual o céu está cheio de êxtase. And we'll look at those briefly tonight. E nós vamos olhar um pouco sobre isso hoje. I think we're all familiar with the first one, Eu creio que estamos todos familiarizados com a primeira passagem. Luke chapter 2, Lucas capítulo 2, verses 9 versículo 9 and 10. e 10. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. You read verse 11, eh? Versículo 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. 13. Versículo 13. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. What a remarkable scene this was. Que cena maravilhosa foi essa? That was an ecstasy of heaven. Ocorreu um êxtase nos céus. Never before had this occurred. Nunca antes isso tinha acontecido. Here was the creator of the universe, Aqui estava o Criador do universo, who upholds all things by the word of his power, que mantém todas as coisas pela palavra do seu poder, entering this world, entrando neste mundo, a world that was steeped in sin, um mundo que estava mergulhado em pecado, leaving the throne of the glory deixando o trono da glória that he had with the Father from a past eternity, que ele tinha com o Pai na eternidade passada, to enter man's world para entrar no mundo dos homens as a babe. como um bebê. For the first time, Pela primeira vez, the angels looked down. os anjos olharam para baixo, There's thousands, tens of thousands of angels. dezenas de milhares de anjos. They were created by the Lord. Eles foram criados pelo Senhor. He said at his crucifixion, Na sua crucificação, ele disse: I could call a legion of Eu angels poderia chamar uma legião de anjos in a moment em um momento to deliver him from the cross. para que fosse libertado da cruz. All the angels were at his command. Todos os anjos estavam a seu comando, But this is the first time mas essa foi a primeira vez they looked down que eles olharam para baixo and saw their Creator. e viram o seu Criador. Never had seen him before. Eles nunca o tinham visto antes. Heaven was filled with joy. Os céus se encheram de gozo. It was light like noonday. Era como um novo dia. The angels came trooping down Os anjos estavam olhando para baixo with a message of pardon, e dizendo uma mensagem de perdão, a message of joy uma mensagem de alegria and salvation for the lost. e salvação para o perdido. However, it wasn't for the angels. Todavia, essa salvação não era para anjos. He passed them by. He passed by angels Ele passou pelos anjos, because there's no salvation for fallen angels. porque não existe salvação para anjos caídos. And many of them are bound with chains, E muitos deles estão presos em cadeias, waiting for the final judgment. esperando pelo juízo final, But there's no salvation for them. mas não há salvação para eles. Because Christ didn't die for angels. Pois Cristo não morreu por anjos, But there, that babe in Bethlehem's manger, mas aquele bebê na manjedoura de Belém God manifest in flesh. era Deus manifestado em carne. He took the Godhead into unity with manhood. Ele tomou a divindade e fez a divindade em união com a humanidade. He didn't empty himself of his deity. Oh, no. Ele não se despojou da sua deidade, But he emptied himself of all that outward glory mas ele se despojou de toda aquela glória externa that he had with the Father que ele tinha com o Pai from a past eternity. desde a eternidade passada. Think of the riches. Pense nas riquezas, Think of the joy he had. pense nas alegrias que ele Think of tinha, the communion he had with God. pense na comunhão que ele tinha com Deus. He was the creator of the universe. Ele era o Criador do universo.
Astronomers are finding more and more stars. Os astrônomos estão cada dia encontrando mais They're estrelas. no longer talking in terms of thousands, Eles já não falam mais em termos de milhares, but billions, mas bilhões, even galaxies, até de galáxias, thousands of galaxies milhares de galáxias in the heavens. no céu. That was the Creator. Ele era o Criador. That babe in Bethlehem's manger, Aquele bebê na manjedoura de Belém, that moment naquele momento, upheld all things by the word of his power. mantinha todas as coisas pela palavra do seu poder. It was prophesied in Isaiah, Foi profetizado em Isaías: unto us a child is born, a nós um menino nasceu, unto us a son is given. a nós um filho foi dado. Note, it does not say a son was born. Não diz que um filho nasceu, Unto us a child was born. diz que uma criança nasceu. Yes, he was a perfect man Sim, ele era um homem perfeito, in every way, Em like todos you os- and me, em todos os aspectos, como eu e você, apart from sin, pecado à parte, conceived of the Holy Spirit. concebido pelo Espírito Santo. So unto us a child is born. Uma criança nos nasceu. That's his incarnation. Essa é a sua encarnação. We read it in Hebrews chapter 10. Nós lemos em Hebreus capítulo 10. A body hast thou prepared me. Tu preparaste-me um corpo. You know, the Lord, in the past eternity, O Senhor, na eternidade passada, it was his to command. It was his, he commanded, and it stood fast. ele comandava e as coisas aconteciam. But when he became a man, Mas quando ele se tornou homem, he learned obedience ele aprendeu obediência by the things which he suffered. pelas coisas que sofreu. He didn't learn obedience in a past eternity Ele não aprendeu obediência na eternidade passada because he was God. porque era Deus. But let me repeat, unto us a son is given. Mas deixe-me repetir, a nós um filho é dado. It doesn't say a son was born, Não diz que um filho nasceu, because Christ is the eternal Son. porque Cristo é o Filho eterno. He had that relationship in a past eternity, Ele tinha esse relacionamento na eternidade passada, before the worlds were ever created. antes dos mundos serem criados. He was in the bosom of the Father. Ele estava no seio do Pai. He didn't become a son. Ele não se tornou um filho. He is the eternal Son. Ele é o Filho eterno. In fact, wrong doctrine has come in on that point. A propósito, tem entrado doutrinas erradas nesse sentido. Among brethren, Entre os irmãos, there was a serious division existe uma divisão muito séria. about 1890, Em 1890, which developed into a denial que se desenvolveu na negação of the eternal sonship of Christ. da filiação eterna de Cristo. We must hold that tenaciously. Nós temos que nos apegar com força a isso. And so the Lord took manhood into union with himself. E então o Senhor tomou a humanidade em união consigo mesmo. He had a body, a human body, Ele tinha um corpo humano, but he did not have infirmities. mas ele não tinha enfermidades. I have an infirmity. Eu tenho uma enfermidade. The Lord did not have O Senhor infirmities, não tinha enfermidades. but he is touched with the feeling of our infirmities, Mas ele tocava-se com o sentimento das nossas enfermidades. because infirmity is really a result of sin. Porque a enfermidade, a fraqueza, é um resultado do pecado. I have a body of humiliation now. Eu tenho agora um corpo de humilhação. I feel it more the last few years. Eu senti isso mais nos últimos 2 anos. A body that humbles you. Um corpo que humilha você. It's a body of humiliation. É um corpo de humilhação, The Lord did not have that, mas o Senhor não tinha isso. but he had a perfect body Mas ele tinha um corpo perfeito, and spirit e espírito, and soul. e alma. We can look at the scriptures bring that out clearly, Nós vemos nas Escrituras que isso é claramente indicado. that Christ was a perfect man Que Cristo era um homem perfeito, in every sense of the word. em todos os sentidos da palavra. He slept in the boat, Ele dormiu no bote, no barco. and he was hungry, Ele tinha fome,
And he wept at the grave of Lazarus. E ele chorou no túmulo de Lázaro. His feelings, Os seus and the sentimentos feelings of a man são sentimentos de um homem, apart from sin. a parte o pecado. He was tempted of Satan, Ele foi tentado por Satanás, but he was tempted from without. mas ele foi tentado de fora. If you say that the Lord was tempted from within, Se você disser que o Senhor foi tentado de dentro para fora, then he had an old nature. então ele teria uma velha natureza em si. People say the evil in you is Satan. As pessoas dizem que o mal em você é Satanás. That's not exactly true. Isso não é verdade. We have an evil nature, Temos uma natureza má. but Satan is separate from that evil nature. E Satanás se aproveita dessa natureza má em nós. If the evil in us is Satan, Se a natureza má em nós fosse Satanás, then Christ was tempted from within, então Cristo teria sido tentado de dentro para fora, which is blasphemy. o que é blasfêmia. So let us hold that truth very carefully. Vamos nos apegar a essa verdade com muito cuidado. Anyway, in this beautiful chapter here, De qualquer maneira, nesse belo capítulo aqui, Christ is entering the world. Cristo está entrando no mundo. And I want you to remember that God is looking to give his son a bride. Devemos lembrar que Deus estava procurando dar ao seu filho uma esposa. God is inviting you to be part of the bride of Christ. Deus está convidando você para ser parte dessa noiva de Cristo. What a wonderful invitation Que convite maravilhoso. to form part of that body, Ser parte deste corpo, the bride of Christ, da noiva de Cristo, being called out from this world. sendo chamado deste mundo. We have a beautiful picture Temos uma bela figura disso in Genesis chapter 24. no capítulo 24 de Gênesis. You remember Abraham wanted a bride for his son, Vocês se lembram que Abraão queria uma esposa, uma noiva para seu filho? but don't take one from the daughters of Canaan. Mas não tome uma dos moradores de Canaã. Go to my native land Vá até a minha terra natal and choose a bride for Isaac. e escolha uma esposa para Isaac. Abraham gave everything to Isaac. Abraão deu tudo a Isaac. It was his only begotten son. Era o seu único filho. Ishmael came through his handmaid. Ismael veio através da sua serva. And so Eliezer, a faithful servant, took that long journey Eleazar, o servo fiel, across the desert viajou através do deserto to the land of Mesopotamia. até a terra de Mesopotâmia. And he was a faithful servant. Ele era um servo fiel. He prayed Ele orou before he went. antes de viajar. It's a beautiful picture É uma figura maravilhosa of the gospel preacher. do pregador do Do evangelho, we pray que ora for the Lord's guidance when we go out with the word? para a direção do Senhor quando saímos pelo mundo. Eliezer got down and prayed. Eleazar se prostrou e orou. And you remember the story. Vocês se lembram da história? The young lady that will draw water A jovem que tirava a água do poço for myself, para mim mesmo, she will be the one the Lord has chosen. ela seria aquela que o Senhor escolheria. And before he had finished speaking, E antes que ele terminasse de falar a ela, Rebecca came out, Rebeca saiu, beautiful young woman. uma jovem bonita, And he said, give me to drink. e ele disse, me dê de beber. She said, yes, sir. Ela disse, sim, She senhor. let down her pitcher. She filled it. Ela She gave her pitcher. baixou seu cântaro, She gave to him ela deu a ele and to all his camels. e a todos os seus camelos. And he bowed in the Lord's presence. E ele se prostrou na presença. What a remarkable answer to prayer. Que maravilhosa resposta à oração. And she and Laban invited Eliezer into the home.
E Labão convidou Eleazar para dentro de casa. But he says, I will not eat until I have told you my mission. Mas Eleazar disse, eu não comerei antes de dizer a você a minha And missão. he explained everything to Laban, E ele explicou tudo a Labão. and he took out jewels of silver, Ele tomou joias de prata, jewels of gold, joias de ouro, gave them to Rebekah, deu a Rebeca raiment. vestimentas. That's what God is giving you tonight. É o que Deus está dando a você hoje à noite. Jewels of silver. Joias de prata. Redemption through the precious blood of Christ. Redenção através do precioso sangue de You Cristo. have nothing to pay. Você não precisa pagar coisa alguma. You're bankrupt. Você está falido. And God is offering to you jewels of silver. E Deus está oferecendo a você joias de prata. Redemption. Redenção. Deliverance. Libertação. And deliverance from the power of sin. Libertação do poder do pecado. Jewels of gold were given to Rebekah. Joias de ouro foram dadas a Rebeca. What does that speak of? Do que isso nos fala? Divine righteousness. Justiça divina. We have now Nós temos agora a righteousness uma justiça which is Christ. que é Cristo. A robe of righteousness Uma veste de justiça provided by the Lord proporcionada pelo Senhor through his work on the cross. por meio de sua obra na cruz. Jewels of gold. Joias de ouro. You remember Vocês se in lembram the Old Testament, do Antigo Testamento? you had the ark Tínhamos a in the arca holy place, no lugar santo and on top of the ark e no topo da arca was the mercy seat. estava o propiciatório. Thank God there was a mercy seat there. Graças a Deus tinha um propiciatório ali. In the ark was the law, Na arca, dentro da arca havia a lei, but you and I have disobeyed the law. mas eu e você desobedecemos a lei. We could never gain heaven by our good works. Nós nunca poderíamos conquistar o céu pelas nossas boas obras. If anyone could have, Paul would be there Se on that ground. alguém conseguisse isso, Paulo teria conseguido assim. But as you looked at that ark, it was covered by the mercy seat. Mas quando você olha para aquela arca, ela estava coberta pelo propiciatório. And every year the blood was put on the mercy seat. E a cada ano era jogado sangue sobre o propiciatório. That's why God could remain among the people, Era por isso que Deus podia permanecer because they were entre o sinners. povo, porque eles eram pecadores. And when God looked at that blood, E quando Deus olhava para aquele sangue, he could have patience with those people ele podia ser paciente para com aquele povo and pass over. e passar por cima. Not that he would forget their sins, Não que ele fosse se Não. esquecer dos seus pecados, because God was looking on to the sacrifice of Christ. pois Deus estava olhando adiante para o sacrifício de It was Cristo. the forbearance of God. Ah, The forbearance of God we have in Romans chapter a 3. previsão de Deus, a paciência de Deus, que nós temos em Romanos capítulo 3. Yes. He declared his righteousness Ele declarou a sua justiça because Christ would come porque Cristo viria. and he would be the sacrifice E ele seria o sacrifício to meet the claims of God. para atender as reivindicações So de that all Deus. those past sins of the Old Testament Então todos aqueles pecados passados do Antigo Testamento could be forgiven poderiam ser perdoados through the forbearance of God. pela paciência de Deus. So there's something else that Rebekah was given, raiment. Outra coisa foi dada a Rebeca, vestimentas. And that's what God wants to give you, my friend. E é isso que Deus quer dar a você, meu amigo. When the prodigal came back to his father, the prodigal, Quando o filho pródigo voltou para seu pai, he said, bring forth the best robe and put it on him. o pai disse, tragam as melhores vestes e vestiu. No longer the fig leaf aprons Não mais a aparência de that cinturões de folha de figo man had prepared for himself, que o homem havia preparado para si but mesmo.
the raiment that God has given. mas as vestimentas que Deus havia dado. There's a solemn passage in Matthew chapter 22 Uma passagem solene em Mateus 22, where the king invites sinners to come to the feast, onde o rei convida pecadores para uma festa. and they refuse, Eles se recusam, but it explains that someone came in not having on the wedding garment. mas ali na passagem diz que teve um que entrou na festa sem estar vestido, It's a picture to us sem estar vestido apropriadamente. É uma figura para of a nós. person that refuses the provision that God has made. É uma figura da pessoa que recusa a provisão que Deus fez. That person at the wedding feast was provided with a garment, Uma pessoa na festa de casamento, ela recebia uma vestimenta apropriada, but he didn't take it. mas ele não quis. He didn't feel the need of it. Ele achou que não precisava daquela And vestimenta. there he was at the wedding feast without the garment. E ali estava ele na festa de casamento sem a roupa And apropriada. he was speechless. E ele ficou mudo. And he was, bind him, cast him out. E foi ordenado que ele fosse preso, amarrado e lançado fora. To attempt to stand before God Tentar permanecer na presença de Deus, on the ground of our good works sobre a base das nossas boas obras, is impossible. é impossível. Now we'll turn to Revelation Vamos abrir em Apocalipse. to close to see another scene. Vamos Revelation, encontrar outra cena para terminarmos. 19, Apocalipse 19, verse 6 and 6 to 8. versículos 6 a 8. E eu vi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. This is a heavenly scene here, Esta é uma cena celestial aqui. and this takes place after the judgment seat of Christ. Isso aqui acontece depois do tribunal de Cristo. This is the marriage supper of the Lamb. Essa é a ceia do casamento do Cordeiro. There's going to be many guests there, Haverá muitos convidados ali. and they're all fitted for that E place todos estão prontos para aquele lugar, by the work of Christ. graças à obra de Cristo. And it says here that the bride, Aqui diz que a noiva, a esposa, marriage of the Lamb, nas is come. bodas do Cordeiro é chegada, His wife has made herself ready. que a sua esposa se aprontou. The fine linen that is spoken of in this verse 8, No versículo 8, esse linho fino do qual é falado aqui, it is not human righteousness, não se trata de justiça humana, but it is a figure mas é uma figura of our works, what we have done in Those- our lives down here. das obras nossas, o que fizemos na nossa vida aqui. You know, after the rapture, Você sabe que depois do arrebatamento, there will be we'll be introduced into the Father's house, seremos introduzidos na casa do Pai, and then there's going to be the judgment seat of Christ, e haverá então o tribunal de Cristo, and the rewards will be given e nos serão dados recompensas for faithfulness. por fidelidade. And I believe that the fine linen spoken of here, E eu creio que o linho fino do qual é falado aqui, it speaks of the righteousnesses of saints. nos fala das justiças dos santos. It's not divine righteousness here, Não se trata de justiça divina aqui, but it is the righteousness, it's our acts, our works,
Essa justiça são nossos atos, nossas obras. What we have done down here for Christ O que fizemos aqui por Cristo is going to be manifest in that day. será manifestado naquele dia. Our place in the coming kingdom O nosso lugar no reino vindouro will be according to our walk down here. será em conformidade com o nosso andar aqui nesse mundo. Every little act of devotedness Todo pequeno ato de devoção that we have done for the Lord que tivermos feito para o Senhor is recorded está registrado in the book of remembrance, no livro das lembranças and it will be opened up. e será aberto esse livro. And here everyone will see E aqui todos verão how we have walked down here, como andamos nesse mundo, what our lives have been like. como a nossa vida foi aqui. We spoke last night about a saved soul and a lost life. Na última noite falamos de uma alma salva e uma vida perdida, But in our verse here, mas nesse versículo nosso aqui it will be the manifestation será a manifestação of our walk and our ways down here. do nosso andar e nosso proceder aqui nesse mundo. How wonderful to know the Lord will not forget anything É maravilhoso saber que o Senhor não se esquecerá de coisa alguma, that we have done for Him. daquelas coisas que fizemos para Ele. Well, may the Lord bless His word Que o Senhor to possa our abençoar a hearts. sua palavra. I sometimes think of a little illustration Às vezes eu penso em uma ilustração in closing para terminarmos, about the Lord Jesus sobre o Senhor Jesus coming into this world vindo a esse mundo and emptying Himself e esvaziando-se a si mesmo of all the glory that He had. de toda a glória que ele tinha. You know, you might have a general in the army, Você pode ter um general no exército, and he has a uniform, ele tem um and uniforme, he has all medals showing his achievements, ele tem todas as medalhas mostrando suas conquistas, and he's looked up to with great honor and ele é visto respect. com grande honra e respeito, But when he goes home at night, mas quando ele vai para casa à noite, he takes off that uniform ele tira aquele uniforme, and he puts on just ordinary leisure clothes. ele coloca a roupa comum, He's still the general of the Brazilian army, ele continua sendo um general do exército brasileiro, but he has taken off the outward symbols. mas ele se despiu dos símbolos exteriores. So the Lord Jesus in the glory, O Senhor Jesus na glória, he laid aside ele deixou de lado that glory aquela glória and became a man e se tornou homem. and humbled himself unto death, Se humilhou até a morte, even the death of the cross. morte de cruz. And he took 7 steps downward Ele desceu 7 degraus, from the glory Da- to the cross of Calvary. da glória até a cruz do Calvário. And God has highly exalted him E Deus exaltou sobremaneira and given him a name which is above every name. e deu-lhe um nome que é acima de todo nome. Thank you, brother. Shall we sing or you want to pray? Can pray. Podemos orar. Nosso Deus e Pai, nós damos graças a Ti, Pai, pela Tua palavra que ouvimos esta noite. Agradecemos, Pai, pela mensagem do Evangelho, por esta mensagem de salvação, de perdão, de remissão de pecados. Agradecemos porque Cristo Jesus veio ao mundo, derramou seu sangue aqui para nos purificar de todo pecado. E pedimos, Pai, se alguém porventura ainda não tem a certeza da sua salvação eterna, se alguém ainda não tem a certeza de onde estará a partir de sua partida aqui desse mundo, que Tu possas agora mesmo tocar esse coração, dar a essa pessoa convicção de pecado e também levá-la a crer em Jesus como Salvador. Confiamos, Pai, na Tua palavra, no poder que há na Tua palavra. Confiamos no poder que há no Teu Santo Espírito de convencer pecadores. E entregamos essa mensagem nas Tuas mãos, agradecendo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.